E aí, rapaziada, salve! Acabou aí o jogo entre Croácia e Holanda, Holanda e Croácia pela semifinal da Nations. E que jogão, amigo! Vamos comentar um pouco aqui do jogo, falar algumas coisas que eu cheguei até a anotar aqui, tá até na minha colinha. E daqui a pouco eu vou usá-la pra gente poder dar ênfase aqui a esse assunto. Bom, queria dizer que o jogo não foi, até porque também nós estamos no final de temporada. São jogadores, por exemplo, como o Brozovic, que está no meio-campo da Croácia. A gente vai falar um pouco desse meio-campo, que jogou uma final de Champions League há 4 dias atrás. Então, muito provavelmente, e era mais do que certo, que seria um jogo no qual a gente não teria a intensidade que nós estamos acostumados a ver dentro do futebol europeu. Mas mesmo assim, foi um bom jogo, né? Um jogo muito mais parâmetro europeu do que parâmetro brasileiro, no qual onde o jogo é sempre amarrado aqui no Brasil, a gente não vê boas jogadas, esquemas táticos cumpridos e tal, ocupação de espaço, diminuição de bola e pressão, enfim, vamos detalhar muito nisso, mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo no qual a Croácia, a rainha das prorrogações, ela é a rainha das prorrogações, venceu mais uma seleção e eu queria falar um pouco dessa Croácia que não tem medo de jogar contra ninguém. Mas antes disso, queria falar um pouco também, cara, do Xavi Simons. Cara, eu acho esse cara muito, mas muito valorizado e acredito que ele joga muita pouca bola, tá? Ele não é um ruim jogador, mas ele também não é esse craque que a galera vende aí mais na mídia espanhola, né, e também na mídia francesa. Então na Holanda que nem se fala. É o Lan que entrou e fez o gol do empate lá de 2-2, que joga no futebol belga, né? Eu acho que ele é mais jogador do que tão propriamente o Xavi Simons. É um cara que ainda é muito jovem e muito provavelmente ele vai desenrolar aí para poder ser, né, um bom jogador, um jogador que possa fazer grande diferença. Ah, Lohan, mas ele tá fazendo a diferença lá no PSV. Poxa, é muito diferente a gente comparar o futebol holandês, por mais que seja um bom futebol, que tem Ajax, o próprio PSG e outros times, do que a gente equiparar isso ou querer comparar, por exemplo, como uma Premier League com uma La Liga, enfim, que são os maiores campeonatos hoje do mundo. Então ele está num nível abaixo, no qual ele veio já de um nível de cima por treinar com esses jogadores de grande porte, né, nas maiores ligas europeias. Então, muito consequentemente, ele iria sim fazer a diferença lá. Enfim, vamos entrar agora, cara. Eu quero falar desse meio-campo e dessa seleção croata, que é uma seleção que mastiga jogo. Como assim, Lohan, mastiga jogo? É uma seleção, principalmente com o Modric ali no meio-campo. O time joga em torno de Lucas Modric e eles entendem que eles não são superiores, muitas das vezes, no tete-a-tete ali entre, por exemplo, Brasil e Croácia. Eles sabem e têm o entendimento que eles não têm, eles não são melhores do que o Brasil. Brasil e Argentina, que foi o único jogo que eles perderam numa escala de 15 jogos. Eles sabiam que não eram melhores do que os argentinos. Brasil e Croácia e França, né? Croácia e Argentina, Croácia e França. Eles sabem que não são melhores. Porém, é o seguinte, eles mastigam o jogo, eles fazem o jogo se tornarem propício para que eles possam eventualmente ganhar por uma bola ou eventualmente levar para uma prorrogação. Estão sempre bem preparados e você vê que fisicamente eles são mesmo bem melhores preparados do que a maioria das seleções que eles enfrentam. Por quê? Porque eles já estão apostando nesse jogo de mastigar, de ir encurtando o jogo e de ir alongando, né, um pouco mais as partidas. Portanto que 2018, 2022 e agora na Nations, numa semifinal, eles levam o jogo para prorrogação e na prorrogação eles mostram que eles estão mais preparados no vigor físico e é onde eles conseguem trazer a diferença ou então equiparar o jogo com o seu adversário. Cara, eu queria falar de um meio-campo que eu tirei até a colinha aqui, ó. Um meio-campo que é construído por 4 caras super experientes e chega um quinto também, que quando é preciso ele sai dessa linha do ataque, dessa primeira linha da fase ofensiva e vem encostar ali na linha do meio campo. Eles fazem 5, que é o Brozovic, o Prazilic, o Kovacic e o Modric.
Irmão, esses caras, o que esses caras jogam, o que esses caras mastigam o jogo no meio de campo, por exemplo, o Brozovic, quando tem que parar, ele para a jogada. Quando tem que acelerar, ele dá a bola no pé do Modric. Aí o Modric cadencia o jogo. E o cara que ajuda o Modric a cadenciar esse jogo, quem é? É o Kovacic, que está agora se aproximando, né, do Manchester City. Isso é a informação que tem aqui no canal, tá? O Kovacic está muito próximo de assinar com o Manchester City. E se você quer estar bem informado, eu já estou cansado de dizer e de falar. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação para você estar por dentro de todas as notícias. Estou fazendo agora um bate-bola, né, um pós-jogo aí de um jogaço entre Croácia e Holanda, Holanda e Croácia, no qual a Croácia por mais uma vez se classificou depois de uma prorrogação. Então quer dizer, cara, são jogadores que eles aprenderam com o desenrolar do tempo e com essa, você vê que só o Modric joga em um grande time europeu. E o Kovacic também teve passagem no Real Madrid, foi campeão lá da Champions também com o Chelsea, mas você vê mesmo que não tem como equiparar ou pelo menos comparar a qualidade de Modric e Kovacic, não existe. Mas você vê que são jogadores que jogam em grandes times europeus e que eles aprenderam a jogar futebol e a cadenciar o jogo quando tem que cadenciar, fazer uma falta, como eu estava dizendo com o Brozovic, quando tem que fazer uma falta, tomar um cartão amarelo, fazer uma cera, cair no chão, se jogar. Cara, e você vê que é um time bastante encaixado, porque mais uma vez o técnico coloca o Bruno Petkovic e assim como no jogo no Brasil, ele vai lá e decide. Então, quer dizer, um treinador que além de ter um time na mão, é um time que dentro de campo sabe muito bem o que fazer e não se desespera quando vê um bicho-papão como França, como Brasil, como a própria Holanda. Não vê esse bicho-papão na frente dele e entende o seguinte: ok, eles são melhores, nós somos inferiores, mas a gente vai jogar o nosso futebol e vai trazer o jogo pra gente. Principalmente quando o Modric está numa tarde, numa noite, numa manhã inspirada como esteve hoje. Ah, mas o Modric não jogou tanto assim e tal, não fez nenhuma jogada clássica e mágica. Mas olha só, prestem atenção. Ele acelera quando tem que acelerar, cadencia o jogo quando tem que cadenciar. Quando ele sabe exatamente o momento de atravessar e jogar entre as linhas. Quando tá muito difícil para ele para jogar entre as linhas, que a marcação tá muito forte, pressão, ele baixa e vem jogar ali. Às vezes, quando a Croácia tem a bola atrás da linha do volante, para você ver a intelectualidade do cara em campo, como o cara é muito avançado em campo. E aí, como eu estava falando, ele entende o momento certo de avançar as linhas, de ocupar o espaço. E foi assim que foi o pênalti do Capo em cima dele, do Gapo em cima dele. Porque o que ele faz? Pode reparar no começo da jogada, ele está atrás da linha dos volantes, aí ele pega a bola, joga para um lado, joga para o outro. Daqui a pouco, o time começa a avançar e ele vê o espaço, ele ataca o espaço. E do nada, quando ele vê a bola sobra para ele dentro da área, ele tenta ali fazer uma jogada e o Gapo se desespera e depois de ter perdido a bola, tenta puxar o Lucas Modric. Então, quer dizer, é um cara, que todo time deveria ter, porque é o cara inteligente, o cara que pensa no jogo, o cara que traz o ideal, o cara que entende quando tem que acelerar, quando tem que dosar a partida. E essa seleção croata, é óbvio, ela tem que buscar um substituto para o Lucas Modric, que hoje já está com 35 anos. E você viu a diferença que mesmo com 35 anos ele faz em uma semifinal ou até mesmo em uma final de Copa do Mundo, como a de 2018. Né? Se ele tivesse melhores jogadores ali, muito provavelmente a Croácia poderia ter saído campeã. Mas enfim, esse não é o caso. Então você vê que já está chegando o fim o ciclo do Lucas Modric. Mas você vê uma Croácia que mesmo com o fim desse ciclo do Lucas Modric, ela ainda consegue fazer com esse cara, seja um dos caras que possa decidir qualquer jogo, qualquer partida, qualquer hora, qualquer momento. E é até difícil a gente falar isso, porque a gente acaba tirando o mérito, não sei se eu posso pensar dessa maneira, dos outros jogadores que jogam na Croácia. Mas você vê que se não tivesse, é perceptível que se não tivesse Lucas Modric na Croácia, a Croácia não faria e não teria o desempenho que ela tem hoje, porque é um cara que ele acha jogadas, ele cria jogadas com um passe, ele acha brechas aonde outros jogadores comuns muito provavelmente não conseguiriam encontrar. Então, cara, parabéns aí pela Croácia, parabéns pelo jogo e amanhã
nós temos a outra semifinal entre Itália e Espanha. Eu acredito que a Espanha vai se classificar, a gente vai ter aí um outro jogaço na final entre Croácia e Espanha. É o meu palpite. E aí, qual palpite que você dá? Qual palpite você me daria para a final da Liga das Nações? Croácia e Espanha ou Croácia e Itália? Deixa aí nos comentários, curta, compartilha, se inscreva para estar por dentro de todas as notícias. Que jogaço! Bom jogo. Pena que eles não estão na sua melhor forma, no seu melhor ideal físico, porque estão no final da temporada. Mas foi um jogaço e é muito bom partilhar dos últimos momentos de Luka Modric, que tem mais um ano de contrato no Real Madrid. Tamo junto, até a próxima, é só sobre isso. Vambora!